Parece que não faz sentido você não sair de casa para trabalhar, ou você não ter que colocar um uniforme e tá fazendo alguma coisa que as pessoas já estavam acostumadas a ver como profissão, né? Isso é totalmente o contrário de trabalhar. Trabalhar é chato, o trabalho ele tem que ser sofrido e ele tem que ser ruim. Você tá se divertindo? Você não tá trabalhando. A Team Liquid Organização, ela é uma empresa como qualquer outra empresa. Ela tem o seu nicho, né, o seu negócio. Dentro da empresa você tem contabilidade, parte administrativa, financeira, jurídica, uma equipe de conteúdo muito grande com cinegrafista, produtor, fotógrafo, editor, design gráfico, as pessoas que coordenam tudo isso em cargos gerenciais, o lado atlético, né, que aí é a parte do porquê a empresa existe. Então, para cada equipe tem uma estrutura de jogadores, manager, psicólogo, fisioterapeuta, coach, analista. Então a gente tem o chefe de cozinha, por exemplo. A gente tem um facility manager, mais de uma pessoa, né, que cuida de toda essa estrutura para fazer com que tudo funcione. Qualquer pessoa que hoje queira entrar dentro do esportes, em qualquer uma dessas áreas, se ela focar a carreira dela para isso, ela consegue entrar no mercado. We're in 16 different games, which are all considered kind of their own sports, right? Now, beyond that, we've really done a great job with business units and kind of the enterprise side of gaming and esports. So, we have our own creative marketing agency, we have our own video production and studio, which is sitting on the other side of the camera. We are currently playing, I think, in about 15 different rosters. We have about 150 players, about 250 staff, 25 or 26 content creators. We have headquarters on 3 different continents, and our staff are, I couldn't even tell you how many countries our staff are in, but double-digit countries that our staff are in. Dentro da Liquid, a gente é dividido em 3 sedes, então Brasil, Europa e Estados Unidos. No caso, o que a gente faz aqui, o que eu faço especificamente, é a ponte de campanhas com os outros países e também com as campanhas nacionais que a gente faz. Então, tudo relacionado a conteúdo, o que vai para as redes sociais, o que sai nos nossos canais, ou ele vem brifado de fora, ou ele precisa ser aprovado por mim para estar dentro dos padrões de branding da empresa. Tem sempre conversas rolando com editores do site, ao mesmo tempo editores da TV, sobre entender de que forma que a gente consegue transformar esse assunto o mais convidativo possível pro editor, porque eu já sei que isso talvez convide também a quem estiver assistindo. Então, só um exemplo. A gente teve o Mundial de Valorant recentemente, a gente teve a Cru disputando, que é um time Latam, e a Cru, um dos fundadores, criadores e quem financia, é o Agüero. Então, eu sei que se eu chegar perguntando pro editor se ele sabe quem é a Cru, ele não sabe. Mas ele sabe quem é o Kun Agüero, sabe a importância dele, sabe o papel que ele tem no mundo do futebol. Então, eu já mudo minha abordagem com ele. Falo assim, cara, sabia que o time do Kun Agüero no Valorant vai jogar contra o time brasileiro e tem toda uma rivalidade aí, Brasil e Argentina envolvida nisso e tudo mais. Então a gente tenta transformar a cobertura de certa forma, a gente tenta fazer uma abordagem angular de um jeito um pouco diferente, para que esses ganchos, né, possam entender melhor, assim, de que, bom, eu não sei o que é Valorant, não sei quem é Cru, mas eu sei quem é o Agüero, e aí a gente tenta ganhar por aí. Puto na cabeça, me vuelvo louco, estou muito sólido. A nossa sessão com o psicólogo a gente tem individual e grupo. As sessões individuais a gente vai pra rever como que a gente tá, dependendo das coisas que acontecem na nossa vida também. Ele ajuda bastante a gente nessa questão. A gente tem que ficar de olho, primeiro, como é que tá em relação, às vezes, ao manejo de ansiedade. Vamos imaginar que você tem que fazer o seu trabalho que você faz todos os dias, só que hoje, se você fizer excelente, parabéns, você ganha $100 mil. A partir de agora, se você errar, você perde $100 mil. Você executa da mesma forma? Com a ajuda do psicólogo, a gente consegue traçar nosso foco, assim, pelas temporadas, né? Meio que alcançar nossos objetivos e clarear nossa mente, porque um propósito maior. E isso muda a intensidade e a leveza, talvez, que você fizesse algo que você faz de maneira comum. Então, aprender a lidar com essas variações de pressão faz parte do meu trabalho. Essa atenção que se tem, né, com a saúde mental, com a saúde física, com o manejo dessas outras situações e problemas, eles acabam fazendo a diferença no resultado de alguém que trabalha por via de performance. É uma peça fundamental aí pro desenvolvimento do nosso time.
Até eu achei que seria mais fácil vindo pros games do que quando era no futebol, mas é totalmente ao contrário. Chegava no clube, tinha um cara pra me treinar, pra me aquecer, acabava, tinha o almoço do pronto. Eu só seguia o cronograma do que me passavam. E hoje não, cara. Hoje, quando eu vou dormir, eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que fazer a minha programação do dia de live, o que eu posso, o que eu não posso. Eu tenho que organizar meu time no FIFA, eu tenho que saber meus treinos. Ainda tenho 2 filhos. Então, assim, hoje o meu dia, cara, é muito corrido. Eu acredito que hoje é, sei lá, 70%, 80% bem mais corrido, bem mais trabalhoso do que era quando eu jogava. Comecei a me afundar mais no universo dos games falando de World of Warcraft. Eu fazia conteúdo para a comunidade, então eu fazia muito guia, falava sobre o jogo, sobre notícia. E aí eu percebi que era muito bom poder transmitir conhecimento, era muito bom poder conversar com as pessoas e fazer com que o momento de diversão delas fosse um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais divertido. E isso me levou a conhecer o competitivo. Sempre tinha um campeonato de World of Warcraft e uma das vezes eu decidi que eu gostaria de participar, conversei com todo mundo, fiz todo aquele caminho, né, de você encontrar as pessoas que podem te colocar na frente da câmera, e eu só me apaixonei como isso pode afetar a vida das pessoas e como isso pode trazer um monte de emoção diferente. Quando eu participei desse primeiro campeonato, inclusive eu fui a primeira mulher que foi uma comentarista em transmissões oficiais de uma publisher aqui no Brasil, e aí eu só decidi que era isso que eu queria fazer mesmo, continuar fazendo parte desse universo. Eu acredito que a maior diferença quando a gente fala de esportes é muito a questão de que a gente lida com o sentimento e com a paixão das pessoas e não só com um produto, com alguma coisa que a gente de fato comercializa, por exemplo, no marketing de produto, de agência. Toda a questão de campeonatos, de torneios, tudo isso é muito ligado com o sentimento das pessoas e do que eles esperam dos nossos resultados, então isso acaba que influencia muito na forma como a gente comunica com a nossa comunidade. Pra mim é tudo sobre emoção. É tão mágico você ver todo aquele mundo diferente acontecendo que às vezes você esquece que precisa de uma estrutura para acontecer exatamente como qualquer empresa precisa de estrutura para projeto funcionar, e aí você também precisa coordenar todas as necessidades dos jogadores, dependendo de como é, se é um campeonato presencial ou se é um campeonato remoto, essas necessidades são diferentes. Dependendo do jogo também tudo muda, porque aí muda a quantidade de pessoas jogando por partida, o tempo de partida, como elas são estruturadas. Aí a gente passa por definição de formato de campeonato, que tem vários, do mesmo jeito que existem vários gêneros de programas de televisão, por exemplo, também existem várias estruturas diferentes de campeonatos de esportes. E eu tenho muito orgulho de dizer que naquela época, na metade dos anos 90, não existia o que hoje a gente chama de jornalismo de games. Não existia reportagem, não existia investigação, crítica, opinião. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu introduzir naquelas primeiras revistas de games. E aos poucos isso foi se desenvolvendo e se tornando uma coisa respeitada. E eu acho que um desdobramento disso são justamente os influenciadores e streamers. Eles são o que pode ser considerado a imprensa de games do dia de hoje. Eles têm muito mais alcance e talvez entendam mais sobre os jogos do que os próprios jornalistas. Streamar é muito bom, né, cara? Porque, eu trabalho de casa, faço meu horário e jogo o que eu quero. Isso que eu acho que é o mais legal. Eu consigo me divertir jogando os jogos. É muito gostoso. Prefiro, acho que a parte da competição ali foi muito legal, mas eu me sinto mais feliz hoje profissionalmente streamando do que competindo. Jogo tudo quanto é tipo de jogo, jogo de lançamento, jogo que a galera fala pra jogar, jogo de terror. Mas ali é doideira, velho. Essa história foi muito top, velho. Eu curti demais. No trabalho de caster, muita gente acha que é só você sentar e falar umas coisas lá que tá tudo certo. A gente precisa de muita preparação sobre o jogo em si, sobre como tá o jogo naquele momento, porque todos os jogos passam por muitas atualizações. Seja para corrigir algum problema, ou mesmo para mudar, para não ficar tudo muito maçante. Então, quem tá trabalhando como caster precisa sempre estar a par dessas mudanças todas. Então, é um estudo que acontece no dia a dia para você entender qual é o estado do jogo que você trabalha. Se você trabalha com mais de um jogo, é mais trabalho ainda, porque você tem que fazer isso para mais de um jogo. Aí você precisa entender qual é o formato específico daquele campeonato que você tá trabalhando e quem tá jogando. Eu acordo, levo a minha filha pra escola às 6 horas, volto pra casa, vou direto pra academia, aí malho, chego em casa, tenho feito uma rotina diferente pra esse ano, tenho feito trabalho de reflexo, tenho jogado bastante Valorant, justamente pra tentar melhorar essa questão de reflexo, raciocínio, tomar de decisão, e já nesse início de FIFA eu já vi uma diferença muito grande, então eu fico ali das
das 9h30, 10 horas até meio-dia treinando. Aí eu almoço e aí começo lá pelas 2 horas a fazer alguns treinos com meus amigos e 5 horas eu abro live. Todas as coisas que você vê na câmera, mas você não percebe, são coisas que a gente precisa tomar um cuidado antes. A gente precisa se preocupar com um monte de técnica de comunicação, técnica vocal, postura, gestual. Hoje a gente vai falar sobre algumas configurações que você pode usar para poupar seu tempo no Fortnite e até mesmo jogar como um pro. Trabalhar com games nunca foi fácil. Se hoje é tão difícil para uma pessoa escolher essa carreira, né, e ter que se explicar por isso, você imagina em 1996. O público que jogava videogame, que consumia, que se interessava por esse assunto no Brasil, era considerado criança e adolescente. Era como se um adulto não pudesse simplesmente entrar nesse universo. Foi uma loucura, foi impensável, porque imagina, eu comecei a trabalhar com games em 97. Hoje você tem profissionais de games, feira de games. Quando eu comecei a trabalhar, não existia. Eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Capcom, é uma desenvolvedora de games japonesa, bem popular. Mas assim, ninguém sabia que isso existia, então qualquer pessoa mais velha achava que eu tava maluco. Então, pra mim, com 18, 19 anos, trabalhando com isso, meus amigos todos trabalhando nos grandes sites que estavam surgindo no Brasil, nos jornais, rádio, televisão, e eu trabalhando primeiro, atendendo o telefone, depois escrevendo sobre joguinhos, as pessoas me zoavam muito. E eu mesmo tinha certo preconceito com o que eu fazia. E acabou que eu fiquei 8 anos lá. Cheguei a ouvir, assim, de familiar, falar assim, meu, você não sai desse negócio. E quem tá de fora não necessariamente entende. E eu tenho certeza que muito dos jogadores também passam por esse processo. Minha família no início não foi diferente, cara. Acho que ninguém apoiou, acho que só minha tia Andréia que apoiou, que eu lembro disso. Por incrível que pareça, só começou a dar muito certo quando minha mãe deixou eu fazer aquilo que eu queria, que era no início a produção de conteúdo de vídeo ali pro YouTube. Quando ela parou de falar assim, deixa ele fazer o que ele quer, que desandou, graças a Deus. As pessoas próximas falavam, por que você vai investir nisso, né? Você devia trabalhar com RH ou com a clínica, porque é algo mais certo, né? As pessoas duvidavam um pouco, menos meu namorado, mas as pessoas em volta se perguntavam se isso realmente ia ser um jeito de trabalhar, ainda mais que psicólogo também não é exatamente valorizado em todos os aspectos, né? Mas agora todo mundo apoia, todo mundo viu, né, esse crescimento, viu esse desenvolvimento. E um pouquinho mais velho, como eu, com certeza já ouviu uma frase no estilo, tá trabalhando ou tá só nos computers? E aí eu ficava tipo, por quê? Eu avisei que eu ia trabalhar, eu falei que eu tava fazendo alguma coisa, né? A minha família mesmo, ela é bem pequenininha, a gente sempre se agarrou muito. Então, minha mãe já me conhecia, sabia das minhas dificuldades, mas sabia de tudo que eu vivi, tudo, as minhas paixões, sabia do meu potencial como jogador de videogame. E quando apareceu a oportunidade que eu fui explicar pra eles, a minha mãe mesmo falou, cara, por que você já não foi? Já aceitou? Eu falei, não, mas eu vim conversar. Não, pode aceitar, a gente tá com você, a gente vai te apoiar. Só que foi o inverso com todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas que eu fui comentar, que eu fui conversar, elas já falavam, cara, você é maluco, o que você tá fazendo na sua vida? Você vai sair do futebol, é impossível. Como eu disse, a minha família sempre foi minha base, foi meu tudo, e nesse momento ter o apoio deles pra mim foi muito importante, porque ficou fácil, independente da opinião de todo mundo. O jogar está conectado a brincar, e o brincar não é sério. Isso é um privilégio. Então você começa a ganhar dinheiro com isso, aí você deixa de ser vagabundo para ser o visionário, ser aquele que tá fora da curva. Isso é um trabalho do futuro, do presente, na verdade. Nós, mulheres, sempre precisamos trabalhar o dobro ou o triplo do que os homens normalmente precisam para chegar na mesma posição. Ainda existe diferença, mas me deixa muito feliz saber que tanto nos esportes tradicionais quanto nos esportes, cada vez mais as mulheres estão dispostas a brigar. Porque quando eu comecei a fazer conteúdo de jogos em 2012. Naquela época, eu levei anos para ter coragem de gravar um vídeo mostrando meu rosto. Isso que dificulta as mulheres, então esse pouco incentivo que se dá para as mulheres jogarem videogame, para as mulheres entrarem em competições e estarem ali. Hoje em dia, com mais representatividade das mulheres, a gente consegue ver que isso está mudando. A lógica é essa mesmo, a gente precisa ocupar espaços para todo mundo entender que é um espaço de todo mundo, não é um espaço de um grupo só. E a gente vê psicólogas trabalhando, managers, jogadoras, permite que outras mulheres possam sonhar com isso e se sentir representadas. Ela chegou ali, eu consigo também, sabe? E ter esse ímpeto de competir, ter esse ambiente seguro. Felizmente hoje a gente tá melhorando, mas acho que a gente ainda tem uma jornadinha grande pela frente.
No FPS, mira 50% do jogador profissional. Os outros 50% é a postura, cara. Tem que ter uma postura de atleta ali mesmo. Tem que ser atleta. Seguir ali o que manda, fazer o tático, fazer o prático, ter disciplina. Disciplina é a palavra. Quanto mais imersivo, quanto mais você mergulhar de cabeça nas coisas do cenário, mais informação você tiver, melhor. O primeiro ponto é palestras gratuitas, muitas vezes, material na internet tem aos montes em que você pode estudar, por exemplo, até grandes nomes do cenário que estão dando uma entrevista, passando um pouco de conhecimento e às vezes fazer algum tipo de trabalho, até seguir as organizações, as publicadoras, os principais portais de informação daquele jogo ou daqueles jogos que essa pessoa acompanha. Direcionar o seu foco para isso e, óbvio, não deixar de estudar, não deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, movimentar a sua carreira para essa direção. E isso ninguém vai fazer por você. É você que vai dar esse primeiro passo e vai se direcionar para ali. As primeiras pautas jornalísticas sobre esporte eletrônico lá nos anos 2000 era: esses garotos jogam videogame e ganham dinheiro. Campeonatos aí por milhões de dólares sendo disputadas, empresas, todas olhando para o cenário gamer, então o preconceito diminuiu muito. Sempre tem a ver com o capital. Se faz dinheiro, então é justificável.